Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Nós vamos ler o versos 40. Semana passada eu preguei sobre o leproso. Jesus desceu após o sermão da montanha, então Jesus desce e vai um leproso até ele. Aqui Marcos escreve aqui, em seu livro, Marcos capítulo 1, verso 40, diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Jesus prontamente, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Apenas o versos 40 mais uma vez. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. 41. Jesus prontamente, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. Deus querido e amado Pai, Senhor, fala conosco, meu Pai, nesta noite. Pai, precisamos de ouvir a Tua voz. Senhor, mas eu peço que o Espírito Santo, Senhor, venha ter liberdade de poder trabalhar no nosso coração. Porque o Espírito Santo, Pai, que convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha fazer a obra para o qual ela será ministrada para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. E todo o povo diga graças a Deus. Irmãos, aqui é o mesmo assunto da semana passada, porém, passagem bíblica diferente. Eu quero falar nesta noite sobre ser limpo. Ser limpo aqui no sentido não é de tomar um banho debaixo de um chuveiro. Não é dentro desse sentido que eu quero falar nesta noite. Você sabe que a lepra na Bíblia, ela é símbolo do pecado. Eu não sei se alguém aqui já chegou a estudar alguma coisa com relação à lepra, mas a lepra no membro aonde ela existe, aquele membro fica neutralizado. E a lepra, ela vai apodrecendo o corpo da pessoa. Então, a lepra na Bíblia, ela é símbolo de pecado. É por isso que existe o vale dos leprosos. Todo leproso, ele tinha que morar no vale, aonde só tinha pessoas iguais a ele. Ele era separado de família, de amigos, não poderia entrar dentro do templo para poder louvar e adorar a Deus por causa da sua lepra. E Jesus, para poder mostrar a sua divindade, toda vez que Jesus, a maioria dos casos que Jesus curava alguém de lepra, como no caso dos 10 leprosos, por que Jesus Cristo mandava que aquele leproso fosse apresentar-se ao sacerdote? Porque, biblicamente,
na história, você não vê nenhum acontecimento de que alguém foi limpo da lepra, que alguém foi curado da lepra. Então, quando Jesus mandava que fosse apresentado ao sacerdote, ali é Jesus, ali mostrando para aquele povo da sua divindade. É por isso que quando... Olha para você ver como é que você entende a divindade de Cristo no Novo Testamento. Em João capítulo 9, sobre aquele cego de nascença, quando os discípulos perguntou para Jesus assim, quem foi que pecou, eles ou seus pais, para que nascesse assim? Porque segundo a tradição dos judeus, toda pessoa que nascia cega era alguém amaldiçoado por Deus. É aquela pessoa que sobre a sua vida havia uma sentença divina, uma sentença de maldição. Foi por isso que os fariseus, eles tentaram aquele rapaz de negar o que Cristo havia feito na vida dele. Porque ninguém conseguiu fazer aquilo, somente o Messias. Então ele está ali provando a sua divindade, provando que ele é aquele que está escrito nos livros poéticos, nos salmos e nos livros proféticos. Cristo, aqui, para mim poder não perder tempo, diz a Bíblia que Jesus, um leproso, chega até o Senhor, e diz a Bíblia que esta pessoa, que esse homem, ele chegou implorando ao Senhor Jesus e de joelho. Se a gente for estudar um pouco sobre esses termos aqui, tem uma mensagem muito boa sobre quebrantamento, saber do nosso lugar diante do Senhor. Então esse rapaz, então ele clama ao Senhor Jesus, dizendo assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Esse homem, ele fez essa oração porque ele não tinha o recurso que nós temos hoje. Um exemplo, você fazer uma oração, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura, Pai. Na realidade, você está fazendo uma oração contra a Bíblia. Porque de acordo com a Bíblia, com Isaías 53, diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Se Jesus levou a nossa enfermidade, é porque Ele quer que o seu povo tenha saúde. Olha só para você ver, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? É você ser uma pessoa feliz e realizada em todas as áreas. Então, muitas das vezes, irmãos, nós queremos mostrar uma humildade para Deus, mas uma humildade, desculpa, barata e enganosa. Porque humildade é o que esse homem fez aqui. É prostrar diante do Senhor. É reconhecer a sua insignificância e saber quem é Deus. Então esse rapaz aqui, esse homem, ele pede que se Jesus quisesse, o Senhor podia o curar. E Jesus disse prontamente, o Senhor estendeu suas mãos, tocou nele e ele foi curado imediatamente. Ele ficou limpo imediatamente. Irmãos, e isso é algo que precisa de acontecer conosco. Por quê? Porque de repente a nossa lepra não é física. Eu olho para você, você olha para mim, e aparentemente estamos todos saudáveis. Mas a pior lepra não é a lepra que se dá no corpo. A pior lepra é a lepra da alma, como preconceito. Essa é a pior lepra que tem. Então esse rapaz pediu para que ele fosse limpo. E todos nós que estamos aqui, meus irmãos, nós precisamos de ser limpo pela mão de Deus. Então, observe que algumas coisas que nós precisamos de ser limpo. Um exemplo, nós precisamos de ser limpo do nosso egoísmo. Existem pessoas que só pensam nela. Jesus disse assim, de graça recebeste, de graça dai. Existe crente que acha que Jesus é só dele, que Jesus só veio para ele, que não precisa de compartilhar Jesus com mais ninguém.
Então tem pessoas que só pensam em si próprio. Há pessoas que não se preocupam com alguém que está do seu lado necessitado. Há pessoas que pensam que o mundo só gira em torno dele ou em torno dela. Existem pessoas que você ajuda ele a crescer na vida e depois que ele esquece, ele nem lembra de quem é você. Porque uma coisa é certa, meu irmão, ninguém cresce na vida sozinho. Sempre tem alguém que falou alguém por você, que indicou você para alguém. Sempre tem alguém que nos ajuda a crescer na vida, a subir na vida. Mas o egoísta, quando ele sobe na vida, ele esquece daquelas pessoas que um dia lhe ajudou na vida. Egoísmo. Tem crente, o que tem de crente egoísta dentro da igreja? O egoísmo, ele é a pior coisa que tem uma pessoa egoísta. É aquela pessoa que só pensa nela, é aquela pessoa que só pensa nele. E o evangelho, gente, o evangelho é algo que tem que ser compartilhado. O que Cristo fez na nossa vida é para ser compartilhado. Então a pior coisa, o egoísta é aquele que quer tudo para si. Ele não quer que ninguém cresça no seu lado, só ele tem que crescer. Ele acha que ele é o único que tem que crescer. Ninguém pode crescer junto com ele. E nós temos que ser libertos disso. Por quê, meus amados? Porque o egoísmo sempre a pessoa quer sempre estar em primeiro lugar. Ela quer sempre estar por cima de todo mundo. Egoísmo. Aquele filho que o pai deu um duro danado para poder criar e manter nos estudos. Porque criar um filho não é fácil, não. Lá em casa eu sempre brinco com os meus filhos, eu brinco, mas uma brincadeira que eu falo com muita sinceridade, sorrindo, mas falo sério. Eu falo para eles, olha, vocês estão custando para mim e a sua mãe, vocês estão saindo muito caro para nós. Porque eu e a sua mãe poderíamos aproveitar mais a vida, mas por causa de vocês a gente não pode. Também quem mandou colocar no mundo, né? Problema. Tem que pagar. Mas eu quero que eles entendam isso. Então, quantos pais que hoje não sofrem isso? Os filhos hoje formaram, casaram, mas só pensam em si, não ajuda ninguém, não ajuda seus pais. Então nós temos que pedir ao Senhor para poder nos purificar disso, para poder nos purificar desse sentimento. Porque Jesus não era assim, meus amados. Quando a gente olha para a vida de Jesus, nós encontramos um Jesus que compartilhava tudo com as pessoas. Então, muitos aqui, nós precisamos de ser limpos do nosso egoísmo. Precisamos de pedir a Deus para poder nos limpar das feridas e das mágoas que estão corroendo a alma de muitas pessoas. Pessoas que estão aqui, mas que guardam mágoa no coração de alguém. Pessoas que estão com rancor de alguém no coração. Já foi comprovado no Brasil que 50% a 60% das pessoas que sofrem de câncer são pessoas que têm ódio no coração. Então nós temos que orar, você que está passando por isso, você dá de orar para que o Senhor tire as mágoas que estão enraizadas no seu coração. Como aquele pastor que um dia ele estava pregando. Então ele viu que tinha uma mulher no culto, né, porque ele não era daquela igreja, mas estava chorando copiosamente, aquilo chamou a atenção dele.
Quando termina o culto, aquele pastor então chega perto daquela irmã e pergunta assim: irmã, eu estou vendo que você está chorando demais no culto, isso não é normal, o que é que está acontecendo? E ela disse: pastor, é o meu marido. Ah, se é o seu marido, eu preguei seu perdão, então está fácil de resolver. Não, pastor, o senhor não está entendendo, o meu marido morreu. Ah, irmão, mas se morreu, então está resolvido o problema. Não está resolvido não, pastor. Meu marido me fez eu sofrer demais na vida. E se eu pudesse ir lá no cemitério e tirar aquele desgraçado daquela cova, eu lhe pisaria no seu cadáver de tanto ódio que eu tenho dele no meu coração. De poder sapatear sobre ele, de tanto é a raiva, de tanto é o ódio que eu tenho dele. E quantas pessoas, meus amados, que não estão aqui e que não servem a Deus desse jeito, que tem uma cara de santo, mas tem um coração de lobo, que tem uma cara de santo, mas por dentro tem um comportamento de ímpio no seu interior. E nós temos que nos limpar disso, porque a sua salvação, a minha salvação depende disso. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo disse: se você não perdoar os seus ofensores a sua ofensa, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Você recebe perdão de graça, e de graça você libera também o perdão. Perdoar alguém é você liberar aquela pessoa para poder viver a sua vida. Enquanto é isso que impede muitas pessoas dentro da igreja de prosperar, é isso que impede muitas pessoas de serem curadas fisicamente, é isso que impede muitas pessoas de crescer na vida. É por isso que tem crente que está dentro da igreja, mas a sua vida está amarrada, não vai nem para frente nem para trás, e o tempo está passando, a idade está chegando. Amargura, ódio. Se você quer ser uma pessoa, meu amado, se você quer conviver com o Senhor, se você quer a presença de Deus na sua vida, se você quer que a sua oração tenha poder no mundo espiritual, você deve pedir ao Senhor para o Senhor libertar você desse ressentimento, porque esse ressentimento é uma semente que Satanás está cultivando no seu coração. Pessoas que você não tem mais relacionamento com ele. Você cumprimenta da boca para fora, mas você sabe que você não tem comunhão com aquela pessoa, porque no fundo, tem algo no seu coração contra aquela pessoa. É por isso que muito ministério de pessoas aqui não cresce, e nem a pessoa cresce naquilo que está fazendo. Nós temos que pedir ao Senhor que o Senhor venha nos libertar dessa raiz de amargura, dessas feridas no nosso coração. Irmão, porque se tem algo que consome o ser humano, é ódio, é mágoa. Isso consome o ser humano. E quantas pessoas que não vivem uma vida perturbada, irmão, que não sabem o que é paz de espírito, não sabe. Porque tem que ser liberto dessa lepra, tem que ser liberto, sabe, desse ressentimento. Porque esse ressentimento é uma prova de que Satanás está conduzindo a sua vida. Digam todos graças a Deus. Devemos de pedir ao Senhor, vou até fechar isso aqui que o tempo está passando, senão eu nem acabo aqui. Devemos de pedir ao Senhor que venha nos libertar. Deixa eu falar aqui sobre algumas coisinhas aqui, por exemplo, de música mundana, meus amados. Como é que pode? Tem crente aqui na igreja, aqui, vamos ser sinceros, porque está exposto aí. Tem crente aqui na igreja que tem carro. Você passa na rua e o cara está lá com um som bem alto. O problema é seu, né, meu amado? O cara está com som alto lá, curtindo um Amado Batista, né? Curtindo um Zeca Pagodinho. Espera aí, meu amado irmão. Aquilo que não louva a Deus não tem nada a ver conosco, não.
A Bíblia fala que o Senhor Deus colocou em nossos lábios, após a nossa conversão, que o Senhor colocou em nossos lábios um novo cântico. E a gente começa a achar que isso é normal. Oh, irmão, saiba de uma coisa, meu amado, aquilo que não louve a Deus, aquilo que não tem ligação com Deus, não serve para nós. Nós temos que pedir ao Senhor para poder nos libertar disso. Nós temos que pedir ao Senhor, meus amados, para poder libertar nós do gênio que é maligno. Sabe por quê, meus amados? Sabe por quê? Deixa eu dizer para você uma coisa. Tem gente na igreja, eu estou pegando para a igreja, não estou? Então deixa eu dizer, a igreja. A igreja é quem? É vocês e eu. Somos nós somos a igreja. Tá? Então aqui é para todo mundo, aqui ninguém sai fora, não. Tem pessoas, meus amados, que é legal. Pessoa legal, mas é mal na sua essência. Tem crente que se você pisar no calo dele, acabou. Tem crente, não tem gente que é ruim. E não foi à toa que Jesus, em Mateus capítulo 13, ele prega a parábola da rede lançada ao mar, que traz tudo quanto é tipo de peixe, assim é o cristianismo. O cristianismo não faz acepção de pessoas. Você serve, você não serve. 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 O cristianismo não faz isso. O cristianismo chama todo mundo. Só que algumas pessoas são transformadas pelo poder do evangelho. Outros recusam essa transformação. Aqui, a gente joga peça um terra dos outros, vamos jogar no nosso. Aqui. Gente que um dia teve uma discussão com um certo irmão aí, papai, mas eu vou pegar um revólver, vou te matar. Eu estou falando daqui, não estou falando da igreja dos outros, não, estou falando daqui. Então, gente, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor para o Senhor nos limpar, nos purificar disso. Porque tem pessoas que é legalzinha, mas ele é ruim na sua essência. Verdade, eu tenho medo, eu fico atrás com essas pessoas que falam assim. Eu que eu devo, eu pago. Mas o que os outros deram também, eu gosto que me paga. Eu sou uma pessoa que não mexo com ninguém, mas se mexer comigo, eu tenho medo desses tipos de pessoas. Porque essa pessoa está se revelando que se você a magoar, não existe amizade com esse tipo de pessoa, não existe. Então, nós temos que pedir essa transformação na nossa vida. Por quê? Porque, irmãos, nós somos uma nova criatura. Nós temos Jesus nas nossas vidas. Então, esse leproso aqui, quando ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele queria ser limpo daquela lepra. E nós, meus amados, quando nós viemos do mundo para Jesus, nós viemos todo cheio de problema, todo cheio de defeito. Mas quando chega aqui, nós temos que permitir o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. A gente não pode ficar 10 anos dentro da igreja, mas sendo a mesma pessoa. Não, eu comigo se der leva. Isso aí não é comportamento de crente, isso é comportamento de ímpio. E a gente tem que buscar essa transformação, porque senão você escandaliza o evangelho com isso. Você impede a sua família de vir para Jesus. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 51. Salmo 51. Eu fui, segunda-feira, eu fui com meu filho ali no São Bento, eu fui lá ensinar ele
a dirigir. E já está fazendo autoescola de rua e tal. Aí, pai, só vai ter aula agora só lá para quinta-feira, tal, vou ficar até lá sem dirigir. Ele fez 11 aulas, ele está achando que tal. Beleza. Então nós vamos. Aí, Marlon, primeira, segunda, terceira é quase que automaticamente, Marlon. Somente na rua reta. Aí, arrancou, mas já está para o segundo. Marlon, aquilo não está entrando na cabeça dele. Ô, meu amigo, isso não entra na sua cabeça, não, só. Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. Beleza. Aí cheguei em casa, olhei assim para o Marlon assim meio de cabeça baixa e tal. Disse para o seu Márcio, você está chateado, não está? Sim. Falei assim, olha para mim, rapaz, olha para mim. Você está meio chateado, não está? Eu estou. Por quê? Desse jeito. Eu acho que não precisava de tudo aquilo, não. Só falou assim. Você, rapaz, a vida não é assim, não. Você pega o boi, só que se fosse no passado, eu pegava você de dentro do carro e jogava lá fora. Você pega o boi, só. Irmãos, eu tenho até medo de lembrar quando eu era ímpio. Não tem como eu era ímpio, não. Até há pouco tempo, como crente aí. Eu era um cara duro na queda. Então, o que dizer para esse seguinte, Marlon, você não me conhece, você não me conheceu. Meu amado irmão, eu quis mostrar para ele que houve um pouquinho de mudança em mim. Um pouquinho, tá, irmãos? Salmo 51, versículo 10. Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando é que Davi escreve esse salmo? Foi quando Davi, ele cometeu aquela loucura. Foi de adulterar com a mulher e mandar matar o marido dela, Urias. Davi, então, ele percebe que havia maldade no coração dele, que ele não era uma pessoa tão bondosa como se poderia pensar. Quando ele fala assim, cria em mim um espírito reto, Davi está aqui dizendo o seguinte, os meus conceitos têm que ser revistos. Tem que ser revisto. A maneira como nós vivemos o Evangelho tem que ser revisto. Tem que haver nós temos que revisar, meus amados irmãos, o nosso caráter. A gente não pode ficar comprando e não pagar as pessoas. A gente não pode ficar dando uma palavra de que vai fazer e não faz. Não, nós temos que rever o nosso caráter. Então, eu como pregador, eu tenho que rever os meus conceitos de pregador. Como servo de Deus, eu tenho que rever os meus conceitos. Assim também é com você. Você não pode ficar vivendo o evangelho aí no oba. Não, espere aí. Romanos 12, versos 1. Apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional é aquele que sabe o que está fazendo. Aqui Davi está dizendo, eu preciso de rever os meus conceitos, Senhor. Precisamos, meus amados. Precisamos de rever o nosso conceito como povo de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vai ter 5 minutos aqui para poder terminar a mensagem.
para nós poder orar. Primeiro Tessalonicense, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 em diante. Irmãos, por isso que eu sempre falo, nós temos que olhar para a palavra de Deus e não seguir cabeça dos outros. Vamos lá a partir do verso 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Está aqui para mim. Está aqui a resposta para nós. Qual que é a vontade de Deus? A nossa santificação. Então nós temos que rever o nosso conceito. O crente, ele cai, todo mundo está sujeito à queda. Mas o que não pode acontecer com o crente é ele viver no pecado. O que é a santificação? A santificação é você se santificar, é você se separar para Deus. Nós somos santificados através do jejum, nós somos santificados através da oração, nós somos santificados através da palavra. Como que o crente então vive sem oração, sem jejum e sem Bíblia? Não tem como. Então, qual que é a vontade de Deus? A santificação. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo. Irmão, você não é dono da sua vida. Você não pode colocar cigarro no seu corpo. Você não pode colocar bebida alcoólica no seu corpo. Você não pode pegar o seu corpo e fazer com que ele seja instrumento da prostituição. Porque a Bíblia fala que Deus está dizendo que isso é coisa do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus. Então, que negócio é esse que as pessoas vão estar pecando e vamos estar aplaudindo ela como se ela estivesse certa? Então, você tem que saber como possuir o seu corpo. O seu corpo, ele foi consagrado. Como diz 1 Coríntios 3,16, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Então, o nosso corpo não é para poder colocar pornografia. O nosso corpo não é para poder ser usado para prostituição e para adultério. Então, cada um aqui tem que saber como possuir o seu próprio corpo. A nossa vida hoje é outra, gente. Nós não somos mais ímpios. Nós não somos mais do mundo, nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. A Bíblia fala que quem aceita Jesus como Salvador se torna peregrino aqui na terra. Sabe o que é peregrino? É aquele que está de passagem. Nossa vida hoje é de passagem. O nosso reino não é aqui, a nossa pátria não é aqui. O nosso reino, a nossa pátria é a Nova Jerusalém. Tem que saber possuir o seu corpo só. O seu corpo tem que ser usado como instrumento de Deus. Então o seu corpo ele tem que ser consagrado em santidade. Os nossos olhos, viu? Nós temos que ter olhos bons, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa vida. Só para você poder ver, vamos lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22.
Oh, como que Deus é fiel e justo, né? Quantas pessoas, irmãos, que saíram daqui, que não falou comigo? Quantos irmãos que não, pastor que saiu daqui e que falou comigo assim: ô Milton, você é uma pessoa que você se prepara muito, você é uma pessoa que lê, você é uma pessoa que pesquisa, mas eu vou dizer para você, você não tem aonde aplicar isso, porque aqui você não se aplica isso. E eu fico olhando para a minha vida hoje e vejo quantas oportunidades Deus tem me dado de pregar coisas que foram preparadas há muito tempo. Quem diria que uns anos atrás você ouviria algumas coisas que eu tenho pregado? Mas tudo tem um tempo de Deus. Então, quando você se prepara para ser instrumento de Deus, o seu preparamento nunca é em vão. Uma hora Deus abre a porta para poder te usar. Você tem que estar preparado. É por isso que você não deve colocar ninguém no cargo que não se prepara. Primeiro, a pessoa tem que se preparar. A pessoa ela tem que ter a aprovação da igreja. Ela tem que ter obras para você poder investir nessa pessoa. Quando você coloca a pessoa de qualquer jeito, vira essa meleca que a gente vê aí muitas vezes. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 e 11. E eu termino aqui, senão eu não vou nem orar. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue imundo, ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Como é que eu sei que a volta de Jesus está perto? A Bíblia fala sobre a volta de Jesus, mostrando para o mundo, e a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, o que vai estar acontecendo na igreja. Apocalipse disse que o imundo continua sendo mais imundo ainda. Irmãos, Jesus está voltando, meus amados. As pessoas estão pecando descaradamente. Pastor que está largando a sua mulher, ajuntando com outra, larga outra e pega outra. Irmão, nós estamos no fim dos tempos, portanto, não fique escandalizado com as coisas que estão acontecendo. A Bíblia fala que aquele que é imundo vai continuar se sujando mais ainda. Um irmão lá perto da minha casa, de outra igreja, parou minha esposa e disse: ô Leonides, deixa eu dizer para você uma coisa, nós precisamos de unir para poder orar em prol das igrejas, porque os pecados que acontecem na sua igreja não é só lá não, em toda a igreja está acontecendo isso, a coisa está preta, a coisa está feia. Precisamos de dobrar o nosso joelho. Você vê hoje pastor homossexual, você vê maior bagunça, você vê as pessoas se afundando cada vez mais na lama, pessoas que não querem se arrepender, não querem consertar a sua vida. Isso é evidência de que Cristo está prestes a voltar para poder buscar a sua igreja. Mas diz a Bíblia que aquele que pratica a justiça continua praticando a justiça, aquele que é santo continua se santificando mais ainda. Assim tem que ser a igreja. O mundo está cada vez mais podre, o mundo está cada vez mais perverso, e você como igreja, e nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar atentos e nos santificar mais ainda, para a gente poder não cair nessa mesmice, nessa miséria que está acontecendo no mundo. Mas aquele que é santo se santifica mais ainda. Por isso que está o mundo hoje.
Então não se escandaliza com aquilo que acontece dentro da igreja, não. Não se escandaliza com aquilo que está acontecendo no mundo, não. Isso é evidência de Cristo, que Cristo está perto a voltar. Como diz 2 Timóteo, capítulo 3, se não me falha a memória, que no fim dos tempos os homens se tornarão amantes de si mesmo, egoísta, avarento, que esses homens serão sem afeição natural. O ser humano hoje perdeu o valor, o ser humano hoje tem perdido o valor na sociedade, sabe? Mas é o final dos tempos, é o que está acontecendo, e a igreja tem que estar atento com relação ao fim dos tempos. Os imundos não vão querer se converter, não vai querer se arrepender não, meus amados. Portanto, fica atento, mas você que se santifica mais ainda. Você que pratica a justiça, continua praticando a justiça. Age com integridade, seja fiel, seja uma pessoa honesta e não entra no conto do diabo de praticar injustiça por essa vida fora. A corrupção de caráter. Quando se fala em caráter, hoje está brincadeira. Você sabia que aquele pregador Russell Sheldon, que escreve aquela Bíblia, Sheldon, dizem que aquele homem com quase 80 anos de vida, diz que aquele homem, ele é um exemplo de integridade no mundo do dia de hoje. Exemplo de integridade. Com essa depravação que tem no mundo aí, você ainda encontra pessoa de caráter. Você ainda encontra pessoas que têm temor de Deus. Você ainda encontra pessoas que são honestas num mundo podre como esse. Noé sobreviveu e tem muitos hoje sobrevivendo. Nem todo mundo é podre, nem todo mundo é pecador, nem todo mundo está banalizando a verdade. Há pessoas que têm temor de Deus no coração. Mas saiba de uma coisa, que o fim dos tempos é esse. Aquele que está sujo vai continuar se sujando mais ainda. Então não escandaliza não. Então não fique esperando igreja perfeita não. Então não se escandalize com o que está acontecendo não. Vigia, fica atento e faça a sua parte, porque quando Cristo voltar, temos que estar preparados para poder encontrar com o nosso Senhor nas alturas. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor. Aleluia!